Você sabia que setembro também marca o mês de conscientização sobre a fibrose cística? É o Setembro Roxo. Então assista esse vídeo até o final para saber mais sobre essa campanha que impacta a vida de muita gente. Olá, eu sou Laura Murta, eu sou Head de Health Economics na Origin Health e hoje a gente vai falar sobre o Setembro Roxo, que é a campanha de conscientização da fibrose cística. E eu tenho a honra de receber a Verônica Stasiak, que é psicóloga, fundadora e diretora do Unidos pela Vida. E a gente vai falar sobre essa condição rara, as principais tecnologias de tratamento, os avanços nos últimos anos e também como tudo isso conecta com o processo de avaliação de tecnologias em saúde. Bem-vinda, Verônica. Obrigada, Laura. Obrigada pelo convite. Olá para todo mundo que está nos assistindo. Eu sou fundadora, então, como você falou, do Unidos pela Vida, que é um instituto que atua nacionalmente pela fibrose cística. Nossa grande missão é fazer com que as pessoas saibam o que é a fibrose cística, o que é essa doença, que a gente vai falar um pouquinho sobre isso, principalmente para que a gente consiga contribuir para a busca do diagnóstico precoce, do tratamento adequado e, consequentemente, contribuir para a melhora da qualidade de vida dessas pessoas. E eu fundei, inclusive, Laura, o Instituto Unidos pela Vida quando eu fui diagnosticada com fibrose cística. Então eu sei exatamente na pele de quem sofreu 23 anos até eu receber um diagnóstico adequado e que corrobora aí com o que a gente vê muito da odisseia de diagnóstico de uma doença rara, assim como a fibrose cística é considerada, dentre as raras, uma das mais comuns. E eu tinha, em média, aí 4 ou 5 pneumonias por ano desde que eu nasci. Sempre ficando internada, precisei tirar 2 partes do pulmão direito e somente aos 23 anos, e obviamente eu estou encurtando a história longa aqui, eu fui pela primeira vez saber o que de fato eu tinha. E justamente por conta desse diagnóstico, eu então quis devolver para o mundo essa chance que eu tive de ser diagnosticada e de ser tratada e fundei o Instituto Unidos pela Vida, que vai completar agora 13 anos oficialmente constituído em 2024. E aí, Verônica, acho que até pra gente começar, eu queria que você trouxesse um pouco, assim, né, dessa explicação, de forma geral, o que é a fibrose cística e como é que ela impacta a vida das pessoas, né, inclusive como ela impactou ou ainda impacta a sua. Bom, é muito legal a gente poder trazer esse tema, Laura, para um canal tão importante como esse, né, e uma atuação tão relevante como o da Origin, porque talvez as pessoas que estão nos assistindo nunca tenham ouvido falar no termo fibrose cística ou não saibam exatamente o que significa. E como eu comentei, a fibrose cística, dentre as doenças raras, é uma das mais comuns. E como que ela é causada, né? O que ela faz no corpo, no organismo de quem tem a doença? A fibrose cística é uma doença genética, portanto a pessoa já nasce com ela, e infelizmente ela ainda não tem cura, né, para a doença. Então, por conta de um defeito, uma mutação de um gene, eu vou explicar de uma forma um pouco mais simples, a gente tem um defeito na condução de uma proteína no nosso organismo. E quando essa proteína é cadenciada de forma errada no organismo, a secreção de quem tem fibrose cística é muito mais grossa, mais espessa e mais difícil de ser eliminada. E quando eu falo de secreção, eu falo daquele muco que todo mundo tem no pulmão, no pâncreas, sistema digestório de modo geral, sistema respiratório e também, por que não, o reprodutor, especialmente o masculino. E quando a gente tem uma secreção mais grossa, a gente tem mais dificuldade de eliminar, portanto a gente fica com ela mais impactada no pulmão, o que gera mais inflamação, mais infecção, tosse crônica, dificuldade de respiração, infecções respiratórias como pneumonias, como eu tive a minha vida inteira, né, de repetição. Também uma dificuldade de absorver gordura e de absorver nutriente. Hoje a fibrose cística já pode ser identificada através do teste do pezinho, então a primeira triagem é no Programa Nacional de Triagem Neonatal e o diagnóstico se confirma através do que a gente chama de teste do suor, que é um teste indolor, não invasivo, que vai verificar, entre aspas, o quanto de sal tem nesse suor, que é o padrão ouro para o diagnóstico, inclusive. A gente tem também, obviamente, a possibilidade de fazer um exame genético para identificar que mutação que esse paciente tem, e isso impacta, inclusive, até no prognóstico e num plano de tratamento, considerando as novas opções terapêuticas que a gente tem mais recentes aí. Então, para resumir, para quem está nos ouvindo, principais sintomas: tosse crônica, dificuldade para ganhar peso e estatura, alguns quadros, às vezes, de diarreia, suor mais salgado que o normal, porque essa proteína conduz o cloreto de sódio nas células, portanto, deixa o suor um pouco mais salgado que o normal. Muita infecção respiratória, muita dificuldade para respirar. Claro que tudo isso isoladamente pode significar alguma outra doença, mas quando a gente soma, isso acontece de forma repetida, a gente precisa prestar atenção a esses sinais. Você até comentou na sua fala sobre essa questão dos novos tratamentos, né? E a gente sabe quando a gente fala de doença rara,
muitas não têm uma opção de tratamento, né? Você até trouxe que no caso da fibrose cística a gente não tem cura. Mas eu queria que você contasse um pouco desses avanços, né, em termos de terapia ou até mesmo de diagnóstico que a gente observou nos últimos anos, porque isso vai conectar justamente com esse desafio que a gente vê de incorporação, de sustentabilidade, né, desse processo de avaliação de tecnologias em saúde. Bom, eu fui diagnosticada em 2009, né, aproximadamente 15 anos atrás. É uma outra fibrose cística completamente de quando eu fui diagnosticada. Imagina desde o momento em que ela começou a ser publicada, né? Em 1989, a gente teve uma publicação na revista Science, que foi inclusive no dia 8 de setembro, portanto, por conta dessa data, assinala-se a passagem do Dia Mundial da Fibrose Cística, e foi publicada o gene causador da doença, ou seja, como que ela acontece. E essa publicação mudou toda a história da doença, né? Inclusive com as novas tecnologias, como você perguntou, porque a gente tem hoje moduladores da proteína CFTR. Então a proteína CFTR é o condutor transmembranar de fibrose cística, que é o que causa de fato a doença. E quando a gente sabe qual é a mutação, existem já novas tecnologias que modulam, potencializam ou corrigem a função dessa proteína e, portanto, todos esses sintomas que eu comentei vão ter uma redução drástica de sintoma, porque a proteína vai funcionar um pouquinho melhor do que ela já funcionava em comparação ao que ela funcionava errado, né? E a gente tem, por exemplo, em 2012, foi então o registro do primeiro modulador da proteína CFTR, o ivacaftor, junto ao FDA, e no Brasil nós tivemos os dois primeiros registros entre 2018 e 2019, junto à Anvisa. Em 2020, a gente teve uma incorporação do primeiro modulador, e agora em 2023 nós tivemos a incorporação do segundo modulador da proteína CFTR, e que impacta um grande número de pessoas com fibrose cística no Brasil. E assim, quando a gente pensa até no ecossistema de saúde, a gente vai discutir essas novas tecnologias, é evidente que a gente pensa enquanto elas vão ter um custo incremental, dado todo esse desenvolvimento, toda a tecnologia, né, a inovação tecnológica que está incluída ali, mas isso também vai refletir nessa redução de hospitalizações, de complicações e, claro, né, evitando o óbito desses pacientes. Então eu queria que você comentasse um pouco sobre como esses medicamentos eles conseguiram justamente fazer essa transição, né, melhorando a vida das pessoas e como isso também vai refletir nessa discussão de sustentabilidade dos sistemas de saúde, reduzindo esses custos relacionados às complicações e, claro, né, com esse ganho de sobrevida dos pacientes com fibrose cística. Que é imensurável, inclusive no sentido mais prático da vida do paciente, né? Então, como você pergunta, a gente tem lá essa mais recente incorporação, por exemplo, que é da tripla combinação. Ela é, assim, considerada um game changer mesmo, né? Ele é totalmente revolucionário, disruptivo e muda o curso natural da doença. Então, com esse modulador da proteína CFTR, o paciente vai ter uma redução gigantesca de sintomas, como, por exemplo, a falta de ar, as infecções respiratórias, vai aumentar o ganho de peso, vai aumentar a função respiratória e vai, consequentemente, como você falou, diminuir muito, espera-se, inclusive, né, que uma das questões de eficácia seja a redução de internamento, redução de complicação, porque não dizer em alguns casos, inclusive, deixar de ter uma necessidade de um transplante pulmonar. A gente tem visto isso, por exemplo, nos reportes dos Estados Unidos, o índice baixou gigante sobre a lista de pacientes com fibrose cística, quantidade de pacientes, né, com fibrose cística na lista de transplante. Então isso é sim também uma redução de custo para o sistema de saúde, considerando que, embora tenha a incorporação de uma nova tecnologia, a gente vai ter uma qualidade de vida completamente diferente para esses pacientes, falando dessa tecnologia, né, da tripla, e realmente uma redução de custo para o sistema. E eu, inclusive, estou sentindo isso na pele, Laura. Eu faz aproximadamente, foi em julho de 2024 que eu comecei a utilizar, porque eu sou elegível, tenho uma mutação do TF1508, acessei a minha caixinha verde pelo SUS, e como exemplo, em 2 meses eu saí de 56% de função pulmonar, eu já precisei tirar 2 partes do pulmão, né, como eu comentei no começo, antes do meu diagnóstico, e agora eu tô com 68% de função pulmonar. Então, em 2 meses eu tive um ganho de 12% de função respiratória, e tô fazendo coisas que antes eu não conseguia fazer. Por exemplo, falar tanto sem tossir. Mas para quem me conhece sabe que eu falo bastante. E acho que o mais incrível de tudo é poder brincar com a minha filha de quase 6 anos e escutar dela que eu tô cansando ela agora. Mãe, para que agora eu tô cansada. Opa!
acho que o jogo virou. Com certeza, Verônica. Agora, uma coisa que eu queria te perguntar, e aí saindo até um pouco desse... Eu sei que a gente está aqui falando do Setembro Roxo, mas pensando até nas doenças raras de modo geral, que a gente sabe que é um desafio em termos de incorporação, né, das tecnologias. Eu queria te perguntar, assim, na sua visão e até a sua experiência que você tem, tanto com a sua pesquisa do mestrado, com toda a sua participação, né, dentro desse processo de incorporação, o que você enxerga hoje como um dos maiores desafios no acesso aos tratamentos destinados às doenças raras? Eu acho que a palavra é justamente a dificuldade do acesso, né? Então, acho que você responde na própria pergunta, né? E eu tenho visto isso muito, a questão de equidade, de acesso, como uma grande problemática relacionada à doença rara, porque no próprio Unidos pela Vida a gente tem muito contato com outras organizações de doença rara e outras realidades. Como você disse, né? O meu mestrado também foi totalmente analisando incorporação de tecnologias em saúde, no estudo de casos de fibrose cística, e eu também tenho trabalhado como consultora analisando muitos desses casos. E a gente tem realmente uma questão de custo importante, né? Assim, considerando o universo de pesquisa e desenvolvimento de um medicamento para doença rara, o custo de investimento, né, etc. Mas, assim, os desafios de conviver com uma doença rara que tem tratamento e a gente não consegue acessar são, assim, imensuráveis e, por vezes, irreversíveis na vida de um paciente. Então, a gente precisa encontrar uma forma, que já vem sendo discutida por milhares de pessoas, do como a gente consegue, claro, reduzir esse preço dentro das possibilidades de negociação, mas também de ter outros critérios de análise que não coloquem, por exemplo, numa mesma forma de análise, tecnologias para doenças raras e tecnologias para doenças prevalentes. Você deve concordar comigo que a gente não pode usar dois pesos, né? Exatamente. Não dá para generalizar porque, assim, a gente tem um universo muito menor e tudo mais. Então, equidade e acesso, sem dúvida nenhuma, são os principais desafios que a gente vê hoje para as doenças raras, e inclusive a questão de custo, né? Lembrando que o processo de avaliação de tecnologias em saúde, ela é uma ferramenta técnico-científica, né? Que tem esse objetivo justamente de trazer um método científico que ajude o tomador de decisão na busca de um sistema que seja eficiente, equitativo e de alta qualidade para os pacientes. E até pensando em todo esse contexto de informação, é por isso que a gente traz esses dados e essas informações sobre a campanha do Setembro Roxo, né, da importância da conscientização sobre a fibrose cística. E falando, né, até de avaliação de tecnologias em saúde, Verônica, eu queria te perguntar como foi, e aí pensando tanto no Unidos pela Vida quanto na sua pesquisa, né, essa parte mais técnica relacionada ao processo de avaliação de tecnologias em saúde, como foi a participação, né, sua nesses dois eixos de pesquisadora e também de paciente no processo de incorporação de Trikafta, até para a gente entender como acontece, né, qual a importância hoje dessa participação social dentro de um contexto, de um processo que é técnico-científico, como a gente falou aqui. Bom, sem dúvida, Laura, eu acho que, assim, primeiro de tudo, o que é mais importante, seja como histórico do Trikafta, né, de outros moduladores, ou mesmo da ampliação de acesso a tratamentos para fibrose cística, como também para qualquer outra doença, é justamente a questão da gente entender o que significa TS, entender o que significa os processos, desmistificar um pouco isso e aumentar os níveis mesmo de educação da comunidade. Tanto entendendo os seus papéis e responsabilidades, aí a própria sociedade médica, a própria sociedade civil, as associações de pacientes e os usuários mesmo que enviam, por exemplo, uma contribuição, como também, assim, de forma geral, aquelas pessoas que enviam as suas contribuições técnicas. E acho que falando como pesquisadora que você perguntou, eu busquei entender justamente, até movida por uma indignação, assim, a partir do momento que a gente começa a assistir os vídeos da Conitec, eu comecei a me questionar, ok, como é que eles analisam essas contribuições de consulta pública, como é que eles apresentam isso para o tomador de decisão e se isso de fato impacta, né, no processo de tomar decisão. Então esse foi, por exemplo, o meu estudo de caso do meu mestrado em fibrose cística e o Unidos pela Vida, por sua vez, enquanto associação de pacientes de fibrose cística, nós começamos a atuar nesse tema, engajando a comunidade, criando, como o Cristiano, nosso diretor, fala, massa crítica, né, para as pessoas entenderem os processos e desmistificando isso, desde 2012, quando teve a aprovação, por exemplo, do primeiro modulador junto ao FDA. Então, assim, não só para isso, mas fazendo uma fatia para explicar sobre isso, a gente foi lançando luz a esse tema desde 2012, criando justamente esse conhecimento da comunidade sobre o que eram os novos moduladores, qual é a jornada para a incorporação de uma medicação no SUS, qual que é o seu papel numa consulta pública. A consulta pública não é uma votação, a consulta pública não é copia e
cola. Consulta pública é muito mais a qualidade, então a gente foi trabalhando isso tanto com a sociedade médica, enfim, para que justamente as pessoas entendam como participar de um processo como esse. E claro, queria reforçar, né, até com base no que você acabou de falar, que o processo de avaliação de uma nova tecnologia em saúde, que vai realmente fornecer esses dados para que o tomador de decisão possa embasar a sua decisão, ela é um processo multidisciplinar com métodos explícitos, ou seja, não é da cabeça de cada um o processo de avaliação, existe um critério para fazer isso. E dentre os critérios econômicos, de qualidade, organizacionais, que vão realmente ver eficácia, segurança, efetividade, custo, impacto orçamentário, custo-efetividade, também existe um eixo de participação social, ou seja, ouvir da comunidade que é impactada ou pode vir a ser impactada por essa tecnologia, como é a sua vida através de um relato de vida real, de uma experiência de vida real. Portanto, a ATS não vai ser definida, e a incorporação de uma tecnologia não vai ser definida pelo quanto a comunidade se engajou, né? Enfim, não é a quantidade de contribuições que vai incorporar uma tecnologia, embora dentro dessa quantidade de contribuições, a probabilidade de existir contribuições com evidência de vida real que ajudem alguém a tomar a decisão existe, né? Então, o processo de ATS vai considerar custo, custo-efetividade, esses outros eixos que a gente comentou. Então, não dá pra gente dizer que só a pressão social incorpora. Pelo contrário, a pressão social é importante no sentido de que é um dos eixos da ATS. Mas todas as outras questões de segurança, de custo, etc., também são preponderantes aí para o fator incorporação. E como as campanhas de conscientização como o Setembro Roxo, elas se conectam com esse processo? Porque para a participação social acontecer, né, é importante que os pacientes também tenham essa informação, educação e saúde, conheçam os novos tratamentos, né, como é que eles vão atuar, as questões relacionadas que estão dentro desse processo de avaliação de tecnologias em saúde. Então, como é que toda essa informação que a gente inclusive traz aqui nesse vídeo, como é que isso se conecta, né? Essas campanhas de conscientização vão se conectar tanto com a participação social quanto com o processo como um todo? Bom, primeiro que, assim, um dos principais objetivos do Setembro Roxo, né, é lançar luz para a doença, né? Falar dos sintomas, falar de diagnóstico, justamente contribuindo para que a pessoa não sofra tanto tempo sem um diagnóstico. A partir do momento que a pessoa tem um diagnóstico, a depender inclusive da sua mutação, falando de novo, né, especificamente de modulador, a gente sabe, vai conseguir mapear, por exemplo, se ela é elegível, né, e o médico vai conseguir prescrever, ela vai ter uma qualidade de vida muito melhor do que era antes de um diagnóstico, né. Então acho que isso é a primeira coisa de uma campanha, por exemplo, como o Setembro Roxo, que é tornar de uma forma super didática, conhecido quais são os sintomas, para que a pessoa também possa buscar ajuda. Isso é o principal objetivo. E claro, no contexto de incorporação, a gente também tem a questão da previsibilidade. Então, se eu tenho X pacientes no Brasil que são elegíveis e temos uma média Y de quantas pessoas são diagnosticadas por ano, a gente também consegue ter uma previsibilidade para o Ministério da Saúde e saber quantas pessoas são elegíveis para esse medicamento. E no caso da fibrose cística, a gente tem um exemplo maravilhoso, que é o Registro Brasileiro de Fibrose Cística, né? Então, acho que tudo está totalmente interligado, tanto pensando na importância do diagnóstico precoce, do tratamento adequado, do acompanhamento no centro de referência, do próprio registro. E claro, tudo isso também culmina na possibilidade de um paciente poder acessar uma nova tecnologia, de uma pessoa com fibrose cística acessar uma nova tecnologia e ter uma qualidade de vida melhor. Verônica, obrigada por trazer, né, toda a sua experiência, de novo, como pesquisadora, com Unidos pela Vida, como paciente, dentro dessa campanha aqui, que vai mesclar o Setembro Roxo junto com a avaliação de tecnologias em saúde. Eu te agradeço demais, admiro muito o trabalho de vocês, deixo isso registrado aqui para todo mundo também. E convido a todos vocês para conhecerem mais sobre o Instituto Unidos pela Vida. Tem aqui lindamente que vocês prepararam, obrigada. Então, o nosso site é unidospelavida.org.br e participem do Setembro Roxo. É muito simples. Compartilhe as informações, compartilhe os vídeos, fale sobre causas que você passou a conhecer, porque saber o que tem pode mudar toda a história e a informação, ela não só é poderosa, como ela é revolucionária. Então, nos ajude também a tornar a fibrose cística mais conhecida no Brasil. Obrigada por nos acompanhar até aqui. A gente fala de Setembro Roxo, mas é importante lembrar que esse é um debate para o ano inteiro. E essa campanha de conscientização é uma parceria da Origin Health com o Instituto Unidos pela Vida. Até a próxima!